Estamos no ar? Estamos? Estou sentado. Ah, pois. Uau. Que resposta mesmo de boomer. Então, eu já tenho 30 anos, já posso. É verdade. Ora, boa tarde, mais uma vez. Boas tardes. Ah, finalmente admites que é tarde. É que temos esta... Agora estamos a gravar à tarde. É verdade, por isso, uma boa tarde a toda a gente que esteja a Mas sim, ouvir. é mau princípio. Vamos lá dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É, eles, elas, A todos. portugueses, portuguesas, a Portugueses. todos e a todas. Como dizia um pardal. Era um pardal ou um corvo lá na terra do meu avô. Quando a gente passava lá em frente à loja, o pardal virava-se para nós e dizia assim: bom dia, boa tarde, boa noite. O que é que foi? O pássaro? Sim? Não era o pardal, era aqueles pássaros que falam. Acho que era um corvo. Papagaio. Não era um papagaio, era um corvo. Eu acho que os corvos não têm essa capacidade. Eu acho que há certos tipos de corvos que conseguem imitar. Então eu Fact dizia: check. bom dia, boa tarde, boa noite. O que é que foi? Era assim com Não este. acredito. Juro-te, eu ouvi, não foi ninguém me contou, fui eu. Parece-me notícias falsas. Mas é verdade. Ora. Trust me, bro. É a fonte, trust me, bro, mesmo. Bom, aqui estamos na última semana de março, em que mais coisas aconteceram. Lá para Sério? Alice, é E óbvio. obrigado Pá, pela enquanto informação houver- dramática. Exato, enquanto houver humanos para registrar acontecimentos, vamos ter notícias para falar. Bom, Não é enquanto o verdade? mundo girar, vai haver Exato. sempre coisas das quais podemos falar. E por isso vamos já passar à nossa primeira rubrica, que é Alerta #CM. É assim que os miúdos fazem, não é? Eh, Eu estou-me a tentar conectar com a geração mais nova. É assim que fazem. Não sei, não sei ao hashtags. certo. Ou é como os corações que agora fazem corações estranhos. Não sei, mas já tivemos esta conversa aqui. É verdade. Ainda falamos dos hashtags com as mãos. Nem falámos dos emojis como códigos secretos de conversas entre os miúdos. Oh, essa é daquelas notícias que a cada 10 anos aparece. Exato. Sempre, cuidado, sabia que o seu filho está a ter conversas sobre coisas que o senhor não compreende. Sim, epá. Normalmente tem a ver com combinar cenas relacionadas com droga e relações interpessoais íntimas e coisas por aí fora. Sim, mas essa não é a notícia que vamos falar, pois não? Então, vamos falar do quê? Vamos falar de duas notícias nacionais e uma internacional. Che. Sendo a primeira uma que eu acho que passou completamente pelos pingos da chuva. Eu até estarmos a preparar o episódio não sabia desta notícia, portanto isto não deve ter passado no telejornal, nós vemos todos os dias, nem nas notícias assim mais habituais. Eu sigo até notícias ao minuto e não me lembro disto aparecer, que é: o Tribunal Constitucional deve viabilizar a lei da eutanásia em Portugal. Isso só quer dizer O que que a dizer? Constituição está errada, não é? Tem que ser trocada por outra. Há muita coisa na Constituição que merecia, não digo só atualização, mas como mesmo erradicação. E este é um exemplo de como, se a própria Constituição não consegue consagrar aquilo que é o nosso direito à vida e o direito do Estado não poder decidir sobre a nossa vida ou a nossa morte, então diria que sim, que não, a Constituição neste momento está... Mas espera, agora que disseste isso, lá vêm esses os mortadeiros a favor dos eutanásias. Dos eutanásias. Os eutanaseiros, era isso que eu queria dizer. Os eutanaseiros vêm aí dizer: não, a pessoa é que decide, não é o Estado que decide. A própria pessoa é que de forma consciente deixa a informação aos restantes que quando chegar à altura quer ser assassinada. É isso que os eutanaseiros te vão dizer. Eu conheço bem os argumentos a favor da eutanásia, uns quantos deles quase que me convencem, não me convencem, porque efetivamente eu sou muito pró-vida em todos os aspectos, mas eu já não sei quem é que disse isto, não sei se foi há uns dias numa conversa que estávamos a ter com amigos, em que alguém disse: eu sou a favor da eutanásia, mas que seja a pessoa a carregar no botão, o próprio, ou seja, não conceder essa ação ao médico ou ao Estado. Porque, e um dos argumentos contra, que eu também utilizo, que foi usado nessa conversa que tivemos há uns dias, é que uma coisa é uma pessoa estar a assinar um papel, se calhar, lá está, de plena consciência, bem da cabeça, a dizer que sim senhor, vai querer ser eutanasiado em determinadas circunstâncias, e depois, no leito da morte, arrepende-se. E isto vê-se frequentemente em tentativas de suicídio, em que o corpo tenta sobreviver ao máximo. E a própria cabeça pode arrepender-se. Portanto, eu acho que isto é muito perigoso. Lembro-me uma vez ver
bom, não sei se era uma estatística muito fidedigna, mas era pelo menos uma prova empírica de pessoas que tinham tentado matar-se e que não tinham conseguido. Sobretudo aqueles que se atiram de pontes ou de penhascos ou coisas do género. E que, de acordo com essa... Agora não consigo encontrar a fonte porque já havia há alguns anos. Mas que, de acordo com essa investigação, que todas as pessoas que sobreviveram, assim que se atiraram, passaram o relo da ponte em direção ao rio, se arrependeram. Todas as pessoas, os que sobreviveram. Claro, os outros também, mas esses não se safaram. Exato. Portanto, uma pessoa, uma decisão que toma num momento quase impulsivo, se até essas pessoas se arrependem imediatamente quando sentem que passaram o ponto de não retorno, quanto mais numa eutanásia, que é uma coisa muito mais demorada, ainda por dá cima, muito mais aso a pensar e a refletir. E devido a todo o processo, a maneira como se, nos países em que isso já é aplicado, a maneira como se utiliza o sistema legal para viabilizar aquilo que é a suposta vontade do indivíduo de morrer, vê-se o que acontece é quando o indivíduo em questão tem algum tipo de herança, por exemplo, a deixar aos que cá ficam, não é assim tão incomum aqueles que vão beneficiar com a sua morte de irem e começarem a dizer, se calhar já não aguentas, se calhar é melhor, estás a sofrer muito, assina aquilo coisa que é para depois te poderem matar, para não sofreres. E é toda uma pressão que se exerce sobre as pessoas que estão em fim de vida, ou não sequer estão em fim de vida, pode estar a passar por um momento de particular dor que pode ser resolvido, mas que devido a esta ânsia de querer... a mim, eu acho que na maior parte das pessoas não está isto na cabeça, mas eu acho que isto, e vemos que é o que acontece no Canadá, por exemplo, que quando o Serviço Nacional de Saúde que eles têm, que é pago pelos contribuintes, que também, como em todos os países ocidentais, o Serviço Nacional de Saúde está pelas horas da amargura, porque já não há dinheiro, há demasiada gente velha para os novos a trabalhar para sustentar o serviço, e como eles estão com esse problema como nós, já começaram a haver médicos no Canadá a responder, acho que isto é um exemplo exagerado, mas tipo, vai um senhor já acima de 60 anos ao médico e diz assim, doutor, dói-me o dedo do pé. Ele assim, isso é muito chato, já considerou morrer? Sim, esse é um efeito possível, mas... E não assim tão utópico, ou distópico, digo. E o argumento que estavas a utilizar sobre a pressão que se pode fazer sobre os familiares para que assinem, pode até chegar ao ponto de, às vezes, nem estarem na sua condição necessária para assinar e assinam um papel qualquer. E claro que podem argumentar, mas eles só assinariam se estivessem nesse estado de consciência plena. E como é que isso se define? E os cuidadores que estão ao lado é que sabem. Tudo se pode simular, tudo se pode dissimular. Claro. E eu lembro-me, nós quando fomos uma vez, a propósito das eleições legislativas do ano passado, fomos ao Porto. Fomos a um debate numa escola em que eu usei precisamente esse argumento da herança, e lembro-me lá, os partidos todos de esquerda, era o que era o PAN, o LIVRE, o Bloco, todos essa pandilha toda, todos enraivecidos a dizer, não, isso não funciona nada assim, não é nada assim, não devia ser, mas pode acontecer. E claro que não estamos aqui não somos apenas contra a eutanásia por causa por causa de heranças, naturalmente, mas sim pelo valor que tem a vida, que é tudo. Sim, eu até gostava de utilizar um argumento que muitas vezes é utilizado por certos libertários. Que isto é shout out aos libertários. Tu andas a falar muito inglês, Afonso. Queres? São os mídia que estamos acostumados a consumir, porque infelizmente em Portugal não se produz grande coisa. Então, o que é que eu estava a dizer? Tu disseste que ias usar um argumento um argumento que os libertários, alguns gostam, que é, nós sabemos que o maior veículo de opressão que existe na história da humanidade são os Estados, é o poder político instalado. Parece um libertário puro a falar. Mas é um facto. É um facto. As maiores atrocidades, e as atrocidades em massa ocorridas e cometidas de forma industrial, foram cometidas por Estados. Portanto, sabendo esta tendência dos Estados para essa triste realidade, que deve ser um Estado equilibrado e moderno, deve ter a sociedade civil a contrabalançar esse poder do Estado, que é sempre em crescendo, como o Leviatã de Thomas Hobbes.
Mas quando nós damos a esse veículo histórico da opressão e da violência, que é o Estado, a prerrogativa de decidir que certos tipos de morte são legais ou aceitáveis, abre-se, claro, o precedente para que se banalize. Por isso é que nós e até o nosso partido, a Nova Direita, tem uma posição de o Estado não deve decidir em circunstância nenhuma, em qualquer tipo de situação, se a pessoa deve morrer ou viver. Nem em prisão, em pena de morte. Exatamente, por isso é que somos contra a pena de morte. Exatamente. E que não nos falta vontade de em certos tipos de... Podes ter certeza. Em certos casos, uma pessoa, um monstro, em muitas situações, um monstro ser mantido vivo é contra-humano. E é revoltante, porque acabas por estar a pagar para ele estar vivo. Exatamente, uma pessoa sente essa injustiça de continuar a pagar para manter um monstro que já devia ter sido erradicado vivo. Mas, mais importante do que a vida de um monstro, é a vida de milhões de pessoas. Claro. E a vida de milhões de pessoas é afetada também por se um Estado é justo ou não. E um Estado que tem a prerrogativa de decidir se alguém pode morrer ou não, é um Estado injusto. E por isso é que nós não podemos permitir que coisas como o aborto sejam permitidas, como a pena de morte, como a eutanásia. Porque sempre que se permite uma coisa dessas, está-se a abrir um precedente para a morte ser... Nem sequer é a morte, é a morte com intenção. É o homicídio. O homicídio ser legalizado. Exatamente. A única altura em que o homicídio é sequer justificável é a legítima defesa. Concordo. Porque aí quem está a iniciar a agressão está a prescindir do seu direito à vida. Completamente de acordo. Porque está a agir contra a integridade física de outrem, deixa de ter esse direito. É só justo que uma pessoa se possa defender de alguém que está a querer fazer-lhe mal. Sem restrições. Não há cá, tenho que esperar que o outro esteja a apontar a pistola. Ou, não, primeiro tenho que disparar para o ar. Pois o gajo está a aproximar-se, tenho que dizer, para com isso. Quando já está em cima de mim, se calhar a tentar cortar-me de uma ponta à outra, aí é que eu tenho que dizer, para, se não dou-te um tiro. E depois é que lhe posso dar um tiro. Não, a pessoa, quando há uma ameaça imediata à sua integridade física, deve ter o poder de se defender imediatamente. Ponto final, acabar logo com a ameaça. Porque quem prescindiu do direito à vida foi outra pessoa quando iniciou uma agressão. Sim. Mas já estás a dispersar pois já estou a dispersar, mas isto é só para ilustrar a importância que tem nós, enquanto fazedores de política, termos consciência de que a política deve impedir, se nós queremos que o nosso país seja melhor, sempre, cada vez mais, devemos impedir que o Estado se torne passa a ter essa prerrogativa. Eu concordo plenamente. Morrer ou viver. Eu concordo plenamente e por isso não vejo com muito bons olhos esta notícia. Claro que não. Por parte do Tribunal Constitucional, eu não sei... Ou os juízes do Tribunal Constitucional são todos políticos. Porque, é impossível uma pessoa apartar-se completamente da política. Mas se... Pode ser totalmente isento, independentemente. Sim, é verdade. Pode ser apartidário. Mas partamos do pressuposto de que eles estão a decidir com base naquilo que está escrito na Constituição. Bom, se a Constituição de alguma forma permite que o Estado tenha esse tal poder, então a Constituição está errada e deve ser mudada. Não mesmo mandada fora e fazer-se uma nova. Quer dizer, assim, o texto que está lá escrito só é válido enquanto fizer sentido. E for moralmente aplicável. Enquanto fizer sentido e enquanto a maioria das pessoas assim o aceitarem. Sim. Se as pessoas quiserem mudar, vão mudá-la. Obviamente, nós não estamos a dizer que vamos impor que se muda a Constituição. Não, é tudo através do processo democrático, obviamente. Sim, convém. Mas nós também estamos nisto para termos, recolhemos o apoio da população e termos o poder para, com esse respaldo, alterarmos a Constituição ou mudá-la completamente, para que deixe de ser possível haver este tipo de decisões. Sim, mas isso temos de explorar essa possibilidade de alteração da Constituição noutro episódio, porque neste já temos outras coisas planeadas. E então eu queria falar de uma outra notícia desta semana que sinceramente só me deu para rir. Que basicamente o Chega, André Ventura, propõe que se use os lucros dos bancos para apoiar as rendas das casas e créditos à habitação. Exatamente no mesmo dia
Saiu o dinheiro assim. Exatamente no mesmo dia sai uma notícia a dizer que o PS propõe que se use os lucros da Caixa Geral de Depósitos no acesso à habitação. Bem, o teu PS não foi tão à esquerda. Exatamente, nem o PS foi tão à esquerda. O PS ficou-se pela Caixa Geral de Depósitos. Que é pública, e eles foram por todos os bancos. Os bancos todos privados, bem. Todos. Dinheiro. Mas já não é a Quando é que primeira o Chega vez. se juntou ao Bloco de Esquerda e ao PCP? Mas já não é. Ao Bloco não se juntaria, mas isto é de política da socialista, obviamente. Mas já não é a primeira vez que André Ventura, particularmente, tem um discurso nós e eles, os ricos. Nós temos de acabar ali com os ricos. O salário mínimo nacional tem de subir mínimo para 1.000 euros. Sem sequer. Não para 1 milhão? Pois, já que é por decreto, não é? E não Exato. por produtividade ou produção de riqueza. 1 milhão de euros para 1 todos. milhão para cada um. Imprimam notas, porque não? Sim, o dinheiro não é só uma construção social. Então faço Imprimam notas. Deem notas à malta. Vamos ver o que é que acontece, me engajo. Vamos ver o que é que acontece. Imprimirmos 1 milhão de euros para cada português. Mas Coisas isto... lá está, isto é mais uma... E porquê é que também estamos a pegar nisto? Porque ainda a semana passada, ou há 2 semanas, eu vi uma entrevista de um deputado do Chega a apelar que eles são liberais na economia. Não são. Parem. Não são. Isto é cá um liberalismo. Isto é social... eu ia dizer social-democracia... mas é também Qual socialismo. democracia? É democracia quando vais... Social-democrata, desculpa. É democrata quando vais dizer aos bancos não, agora o vosso dinheiro dos lucros É nosso. tem que ir para fazer o que nós quisermos. É que isto é mesmo mentalidade de herança do 25 de Abril, de os pobres contra ricos, e que os ricos são todos maus e que só querem é fazer dinheiro e... Ainda se estão aí a esquecer, que é uma coisa óbvia, só que ninguém gosta de dizer, que é o facto de os pobres também têm contas no banco. Nos bancos. Exato! Portanto, se os bancos deixam de ter lucros, para que é que hão de estar abertos? Quer lá saber dos bancos. Os bancos saem do país, vão funcionar para o outro lado ou fecham. Claro. Então aí, quando deixa de haver financiamento à economia, deixam de haver muitas empresas que conseguem funcionar da mesma forma e que também fecham, e aí onde é que vai estar o trabalho das pessoas? Ou as poupanças das pessoas? Os bancos também, o que fazem é pegam... Bom, isto é uma simplificação do sistema bancário, mas o que os bancos fazem é utilizam os empréstimos que as pessoas fazem, porque um depósito num banco é um empréstimo, não é dinheiro que está guardado. São as pessoas que emprestam dinheiro aos bancos. Imagina como é que as pessoas se sentiriam se a instituição à qual estão a emprestar dinheiro não pode ter lucros. Como é que confiam que o dinheiro vai ser devolvido quando elas o quiserem? Claro que a malta gosta de não ver à frente, porque ver à frente dá muito trabalho. Sobretudo estes socialistas. xuxas, esses xuxalistas. Não, eu estava como- mesmo a por causa foi sem Xuxalistas como o Chega. Olha, Chega, xuxas. E depois, um dos argumentos que eles utilizam para tentar justificar esta veia socialista deles, relembro novamente que o Chega veio de uma ala descontente do PSD, portanto eles nunca vão ser liberais na economia. Eles têm usado muito o argumento de que estão a tratar o país como um toxicodependente e dizem eles que para se tratar de um toxicodependente tens de ir retirando aos poucos. Eu não sei se é assim que funciona necessariamente. Tipo, se alguém vai para um centro de reabilitação, eles não lhes podem dar a droga, não podem validar aquilo que é o vício deles. A teoria é, eles estão viciados em heroína, temos que lhes dar fentanil. Acaba-se com o vício na heroína. Então, não é esse o propósito. Sim, se formos Pior por é que esse depois fica- argumento. Então, mas Se isto formos por esse é argumento. o que me parece, é acabar com o socialismo implementando o socialismo 2.0. Não. Se queremos acabar com o socialismo, queremos acabar com o socialismo, ponto final. Não é trocá-lo por outro igual ou parecido. E pronto, eu acho que isto revela que a essência económica do Chega nunca vai ser liberal. E André Ventura não vai mudar de opinião. Não, Isto, não é. isto se calhar só vai mudar com outro líder no Chega, mas também não vejo isso a acontecer nos próximos Quem 5 anos. ainda considera o Chega como um partido de direita, que se desengane. O Chega não é de direita. Certo, eles têm valores sociais que normalmente se associam à direita, e isso podemos concordar. Sim, isso sim. Aliás, é onde nós temos mais pontos de contacto. Sim, e onde... Mas depois chegamos... Porque a diferença entre nós e o Chega é que nós queremos fazer coisas que tenham resultados a sério. Não é... uma coisa é dita um dia e no dia a seguir diz-se o contrário, porque é tentar agradar aos gregos e aos troianos. Não foi o Pacheco Pereira num programa de... Não sei se foi da RTP. Não sei, um programa qualquer do qual ele faz parte. Estou-me a esquecer do nome do programa, em que ele estava a descrever aquele que seria o seu governo de direita. E depois fala do partido da Ossanda Liber e do Nova Direita, e depois diz,
Não, estes são demasiado coerentes. Pá, olha, que chatice. Que chatice. A nova direita tem pessoas demasiado coerentes. Pá, que maçada. Sabemos o nosso lugar, que maçada. Enfim. Mas como é que ainda há pessoas de direita a apoiar o Chega? Porque, enfim, são todos populistas. Os partidos são todos populistas em certa medida, uns mais que outros. E o Chega pega muito bem na questão da imigração. E fomenta muito a ideia generalizada que os imigrantes são todos maus e que é tudo lixo, são todos ratos. Isto eles já disseram na televisão. Portanto, isso invoca uma emoção muito grande e depois a partilha de certas imagens também adiciona a isso. Eu estou a dizer isto e não quero dizer que eu seja a favor da imigração como está. Que isso seja muito claro. Ninguém é a favor. Acho que ninguém com bom senso é. Acho que há formas de combater esta imigração ou de propor medidas concretas que acabam por eliminar todas as pessoas que não queremos e que até acabamos por ver nesses vídeos e alimentam o populismo e o sentimento de insegurança sem grande alarido. É possível fazer as coisas com seriedade, percebes? Não é preciso ser um circo. Dá para fazer as coisas com seriedade. Mas o circo fica melhor na televisão e nas redes sociais. Lá está. É isso que eu estou a dizer. E é por isso que eu acho que eles conseguem ter uma grande base eleitoral porque apelam muito à emoção. E a emoção mexe mais do que a razão. Coisa que não existia. Sim. Era uma parte do eleitorado que estava dormente. Exatamente, eles foram buscar muita abstenção. E tem esse mérito. Exatamente. Olha, acabámos de ser ao mesmo tempo. E tem esse mérito. Muita atenção aqui, porque nós criticamos, mas também... Sim, porque o Chega conseguiu acordar aquela parte da população que já não se sentia representada de forma nenhuma. É 1 milhão de votos. E fizeram uma coisa boa também, que foi, permitiram que se passasse a falar e a discutir sobre temas que há 5 anos eram tabu, que não se podia abrir a boca. Pior que tabu, uma pessoa era ostracizada completamente por falar disso publicamente. O que é que isto criou em paralelo? Fez com que uma certa ala da sociedade agora esteja também demasiado confortável para dizer que sou abertamente racista, sou abertamente contra as mulheres na política e sou abertamente a favor da limpeza étnica. Mas o que é que eu digo a isso? Se as pessoas têm essas opiniões, devem ter a liberdade para as expressar. Era o que eu ia dizer, eu acho que devem ter liberdade para as expressar. O bom senso as pessoas com bom senso vão reconhecer que esse tipo de visões são estúpidas. Claro. Mas é bom haver esta válvula de escape para as frustrações mais... Isto também, acho que isto vem de lugares de misantropia. São pessoas misantrópicas. Portanto, têm de expressar de alguma forma. E é pior se as pessoas com misantropia orientada para a política não tiverem essa válvula de escape. Porque assim conseguem libertar aquela pressão que sentem, que senão depois pode redundar em coisas como entrarem num supermercado e começarem a tentar matar pessoas. Não, eu concordo que essa liberdade de expressão exista. Agora, eu estava apenas a apontar que se por um lado o Chega nos trouxe a possibilidade de ter certas conversas, certos discursos ou certas discussões que não se podia ter até então, permitiu também que isto ressurgisse. Pronto, é o que é, não se pode ter tudo. Não, isto faz parte de... Há pessoas que têm ideias incómodas, mesmo que sejam estúpidas, mas uma sociedade só pode ser considerada democrática e até não infantilizada, portanto uma sociedade adulta, se conseguir estar exposta a ideias estúpidas também. Portanto, a partir do momento em que se diz que não se pode discutir esta coisa ou outra porque é má, estamos novamente a abrir um precedente para que quem tem o poder para decidir o que é mau e o que é que não é, para ter o controle da narrativa política, e normalmente quem o faz é para viabilizar apenas o seu interesse político. Eu concordo plenamente, mas pronto. Isto apenas para dizer que o Chega é socialista, esta notícia é só mais uma. Quem tivesse dúvidas, desengane-se. Aqui está, e mais virão certamente. Mas por falar em medidas estúpidas, vamos falar da última notícia que trouxemos para o episódio de hoje, em que basicamente o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, estou a dizer bem? Mais ou menos. Também não merece que digas melhor que isso. Exato, ele não merece que eu diga melhor que isso. Sobretudo depois disto. Ele está a desenvolver ou propôs a ideia de haver um sistema de, aqui diz two-tier justice row, ou seja, de dois... Como é que eu consigo traduzir isto? 2 pesos e 2 medidas. Sim, e o que é que acontece? Ele basicamente com esta proposta está a dizer que homens brancos vão ter penas mais pesadas do que os das alegadas minorias. Isto é discriminação racial. Isto, acho que demos a volta completa daquilo que seria a sociedade ideal,
que é uma sociedade que não discrimina, sociedade e as próprias instituições públicas, que não discriminam uma pessoa com base Exato. em coisas que ela não pode controlar, como a sua origem racial ou étnica, e demos tanta volta para tentar, nós quer dizer, quem lá está, para tentar impedir que se tenha uma sociedade que discrimine de alguma forma, para passarmos a discriminar novamente, só que desta vez contra as populações nativas. Está maravilhoso. É assim, eu não vi ninguém do Bloco de Esquerda e companhia a insurgir-se contra isto. Claro que não, porque como dizia, Mas isto é racismo. como dizia aquele pseudo-ativista do SOS Racismo em Portugal, que nem vou dizer o nome dele, mas toda a gente sabe quem é, Exato. que de forma figurada veio dizer que é preciso acabar com o homem branco. Depois disse, já nem, é verdade, depois disse, lembro-me, não, agora lembro-me, E sim. porquê é que a esquerda, no geral, tem tanta dificuldade em expor estes verdadeiros racistas? E porquê é que continua a ceder sempre ao combate cultural que estes ativisteiros, estes gajos que são financiados por dinheiros públicos, vai ter tudo de acabar para deixarmos de ter gente paga pelos países ocidentais a dizer mal dos países e das pessoas ocidentais? E porquê é que a esquerda é tão permeável a isto e continua a ser? É de umas coisas que mais me irrita na esquerda hoje em dia. Então, mas isso não alimenta as narrativas deles. E o mais curioso é que a população dita branca é apenas entre 7 a 12% da população mundial. Portanto, afinal, quem é a minoria aqui? Claro que dentro de um país podem ser a maioria, não é? Então, mas como é o Reino Unido, certamente. A maioria hoje, sei lá se vão ser daqui por 20, 30, 40 Mas anos. independentemente disso, claro que eu estou a extrapolar para a brincadeira, mas aqui nesta notícia diz mesmo, um juiz vai considerar a etnia do criminoso before deciding their punishment, antes de decidirem o castigo, ou a pena. Isto é ridículo. Uma pessoa dessas devia ser... O Keir Starmer, ele merecia um golpe de Estado neste momento, mas literalmente. Mas é que é mesmo. Mas merecia mesmo. Isto é terrorismo contra a população. Isto é absurdo. Isto é terrorismo de Estado contra a população. Se isto avançar mesmo, deixa de ser um Estado de Direito. Eu concordo, exatamente. Passa a ser um Estado, sei lá, como havia há 200 300 anos. O quê? Um Estado Steimeriano. Um Estado Starmeriano. Esse tipo nem sequer tem estaleca para fundar uma ideologia. Ou uma corrente política. Pá, mas é um tipo tão fraco. Sabe? Vê-se, nota-se que ele é um tipo fraco. E é um tipo que, como é fraco, cede à ala mais radical do Partido Trabalhista Inglês. Que eu acredito que a maior parte... Isto é o mais estúpido no meio destas coisas todas. É que a maior parte das pessoas desses partidos não concordam com isto. Sobretudo esses partidos têm essa gênese de serem partidos de defesa dos direitos ou dos interesses dos trabalhadores, do operariado, de quem trabalha com todos os dias da semana, manhã ou fim da tarde. Essas pessoas não são a favor disto. Mas como esses partidos da esquerda, como o operariado desapareceu, tiveram que arranjar alguma forma de se manterem relevantes, a única forma que encontram hoje em dia é de se aliarem a estas causas dessas minorias ridículas. Eu não estou a falar das minorias por serem minorias raciais ou étnicas ou religiosas ou linguísticas. Estou a falar de minorias de políticos que veem como esta radicalização constante da sociedade como a única forma de trazer para a frente aquilo que são as suas ideias péssimas ou horríveis. Normalmente fundadas em versões XPTO do comunismo ou do socialismo, ou seja o que for. Isto é... eu só penso que se o Trump fizesse tomasse uma medida semelhante... Penas mais pesadas para não brancos. Meu Deus. Não, é que era Hitler logo... Mas era. Mas até podemos concordar que estaria próximo, não é? Quer dizer, se fizesse isso, eu como posso olhar para esta medida e achar que isto é muito próximo de tentativa de limpeza étnica. Sim, se estivesse a fazer ao contrário. Claro, era mal... Olha, isto podia ter sido um... Se fosse ao contrário, padrão. Se fosse ao contrário, todos concordariam. Todos concordariam que é uma medida injusta. Claro. Porque é que uma pessoa, por ter uma origem diferente da maioria, se fosse, porque é que tem de pagar mais pelo mesmo crime? Não tem, é injusto. Ora, porque é que acontecer os brancos a pagar mais pelo mesmo crime? Não faz sentido, não há nada que justifique isto. Isto é pura... Não, é racismo. É puro racismo, exatamente. É racismo, ponto final, é racismo contra brancos. Por isso é que eu estava a dizer... Ainda bem que eu não sou branco. Mas o quê? Sou português.
Pronto. Mas eu estava a dizer, ele que vá primeiro ser julgado por um crime qualquer. Olha, um deviam crime ser todos, esses brancos do Exato. governo inglês deviam ser todos julgados duplamente por serem contra Exatamente. aquilo que devia ser um Estado de Direito moderno, democrático, que vê todas as pessoas como iguais. Exatamente, por traidores. Como traidores, deviam ser julgados Deviam como ser todos julgados e ter o dobro das penas dos ministros que não fossem brancos. Exatamente. Havia de ser bonito. Acho que sim, acho que essa era uma boa solução para ver se estes tipos iam ao sítio. Pá, tem que acordar, pá, senão... Olha, por um lado, ainda bem que os partidos da esquerda só se aliam a estas causas estúpidas porque quer dizer que estão em extinção, porque cada vez menos pessoas vão apoiar. Que bom que é a esquerda desaparecer. Mas enquanto não desaparecem e ainda vão tendo poder, continuam a ter capacidade para fazer... Ainda não fizeram, mas se isso vai para a frente, para fazer alterações Isto é gravíssimo. inaceitáveis e Gravíssimo. que justificariam uma deposição para repor a normalidade das instituições judiciais. Concordo. Não, é totalmente absurdo e injustificável. Isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Bom, por hoje são estas as notícias que já deu para falar um pouco. Muito bem. Eu quero passar já uma das rubricas que nós já não trazemos há algum tempo, que é Vamos ao Fundo. Não é ponto de interrogação, é vamos mesmo ao fundo de uma questão. Vamos, será que vamos? Vamos estar a debater durante 20 minutos se vamos ou não ao fundo. Porque, de facto, nós queremos usar este espaço também para aprofundar diversos temas, mas muitas vezes torna-se complicado quando temos muitas rúbricas e no episódio anterior tivemos um ouvinte muito chateado porque disse que não aprofundávamos nada e que o nosso discurso era paupérrimo. E é assim, quanto ao paupérrimo não sei, mas relativamente à profundidade é uma crítica legítima, porque de facto é muito complicado às vezes condensar a profundidade de certos temas em 10, 15 minutos. Portanto, hoje vamos focar-nos um pouco mais nesta temática de ir ao fundo, para ver se conseguimos de facto aprofundar algum tema e não ficar apenas à superfície. E o tema que trazemos hoje é-nos a nós, aos dois, extremamente caro, que se relaciona com a crise demográfica, principalmente a portuguesa, que não tem tido nem de perto nem de longe a atenção que devia ter. Eu vou só citar agora 2 números para as pessoas terem assim, uma noção geral. Em 1960 nasceram 213.895 bebés. Portanto, Em Portugal. Em 1960, 213.895 bebés. Portanto, arredondado, 214 mil bebés nasceram. Em 2023, que são os últimos dados que temos, estes dados estão no Pordata e no INE, nasceram 85.699 bebés. Portanto, muito menos de metade dessa época. Na altura, o índice sintético de fecundidade era 3, qualquer coisa, portanto, mais do que suficiente para renovar as gerações. O mínimo necessário para esse efeito é 2,1 filhos por pessoa, por mulher. Pois, por pessoa que menstrua. Menstrua. Por mulher. E neste momento, em Portugal, estamos com um índice sintético de fecundidade, eu acho que é de 1,44. Deixa-me só confirmar aqui. Exato, 1,44 filhos por mulher. O que é extremamente longe dessa meta dos 2,1, que é necessária para renovar as gerações, e isto tem diversos impactos, tanto ao nível da subsistência e perseverança do país em si enquanto nação, mas até ao nível da economia. E então, o que é que nós fomos investigar? Fomos investigar em comparação aos países da Europa que têm mais filhos, que neste caso são a Bulgária, França e a Hungria. Fomos ver o que é que políticas natalistas é que têm, ver se fazem sentido, se seriam suficientes para nós ou não. Mas nós fomos ver estes dados destes 3 países, contudo, eles próprios continuam a ter um índice sintético de fecundidade muito inferior ao necessário para renovar gerações. Nenhum atinge. A Bulgária é o país da União Europeia que tem mais bebés por mulher, mas também não chega a 2 sequer. Portanto, isso sim é paupérrimo. E porquê é que tu achas que na Bulgária tem mais bebés? Porque, é assim, eu fui ver e eles têm alguma política de natalidade, mas não é assim nada por aí além. Queres que eu comece já a explicar? Sim, explica lá. Bom, deixa-me começar por dizer que isto é o problema. Uhum. Todos os outros, mas é que isto nem sequer é um exagero. Todos os outros problemas que nós podemos apontar ao país, seja de ordem económica
ordem cultural, ordem social. O problema da demografia é o maior de todos, de longe, para o segundo classificado. E por isso é que é um falhanço nacional da maior ordem de grandeza não se estar a atuar contra este problema desde que ele começou em Portugal nos anos 80. Que é a falta de renovação das gerações. O facto de cada mulher ter menos do que os tais 2,1 em média filhos. Quais é que são as implicações a longo prazo para um país que tem uma implosão demográfica deste tipo? A maior das quais é, obviamente, a diminuição da população. E qual é o problema da diminuição da população? Com a diminuição da população, e não é só diminuição em termos absolutos que é mau, é ter uma população cada vez menor e mais velha. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar no futuro vão ter um encargo cada vez maior sobre si para sustentar as pensões de quem já não trabalha. Mas isso já acontece nesta geração, na nossa? Já acontece e só vai piorar. Só vai piorar se nada mudar. Se nada mudar, claro. Não vai haver forma de as pessoas que hoje se reformam, ou quem se vai reformar amanhã, daqui por 10, 20, 30 anos, de não ter um corte gigante nas suas pensões, porque, por isso, simplesmente, não vai haver gente suficiente a trabalhar para sustentar o atual nível de pensões. E podes dizer, então, mas as pessoas têm que se pagar mais à Segurança Social, tens que aumentar as contribuições à Segurança Social. As contribuições já são altíssimas, as pessoas já pagam impostos altíssimos. Ficamos esganados. Estamos no continente onde as pessoas pagam uma percentagem muito maior daquilo que é o seu trabalho em impostos do que em todos os outros do resto do mundo. E como é que nós achamos que vamos ter algum tipo de capacidade para ter uma economia inovadora, dinâmica e capaz de manter o nosso nível de vida quando as pessoas simplesmente são taxadas, hoje em dia, à volta de 30% a 40%, mas para manter os sistemas de segurança social, que são os maiores, que são a rúbrica de maior despesa naquilo que são os orçamentos públicos dos países ocidentais, como é que acham que se vai sustentar esse sistema sem obrigar as pessoas a pagar ainda mais daquilo que já pagam? Então, obviamente, o que é que vai acontecer à economia? Vai deixar de haver investimento. Deixa de haver investimento porque para que é que eu hei de estar a investir tanto se as pessoas depois são cada vez menos a consumir e aquelas que ainda conseguem consumir ou conseguiriam, uma parte cada vez maior do seu salário é utilizado para pagar as pensões dos outros. Pois vai ser um incentivo gigante a não se trabalhar e um incentivo gigante a não se investir. E isto também é outro aspecto do investimento demográfico e da diminuição da população. É que se os países que hoje estão em desenvolvimento ganham porque ainda têm populações a aumentar, têm tanto ainda por onde crescer em termos de produtividade por cidadão, por trabalhador, quem é que, quando tem 1000 euros para investir, vai olhar para a Europa e achar os meus 1000 euros vão estar aqui bem aplicados durante 10, 20 anos? Ninguém. Porque vão olhar para países com situações demográficas e económicas muito mais vantajosas. Portanto, isto e ainda só estamos nos problemas económicos, sem falar dos problemas sociais, porque uma população que é mais envelhecida é uma população que tende muito menos para a inovação. Se os mais velhos não são conhecidos por terem propriamente pessoas que são capazes de abraçar novas ideias e novas formas de trabalhar, novas formas de estar com a vida, mais de acordo com aquilo que são o espírito do tempo, como é que acham que vai ser uma população cada vez mais velha a lidar com desafios que são sempre diferentes? As sociedades, ao evoluírem, têm sempre desafios diferentes. E quanto mais velha é a população, maior a dificuldade tem em reagir a esses desafios e essas diferenças. Claro. Portanto, problemas económicos, problemas sociais e depois temos os problemas de geopolítica. Que é, se um país perde população, enquanto todos os outros continentes estão a ganhá-la, o país vai ser cada vez mais vulnerável aos poderes geopolíticos que vêm de fora. Se nós queremos ser independentes, eu já nem falo independência de forma etérea, de um ideal de nação, não, estou a falar mesmo, termos a capacidade de
sermos gente suficiente, termos números suficientes para nos defendermos de quem nos queira dominar. Porque a Europa nunca teve esse problema. Porque a Europa, historicamente, sempre foi o continente mais densamente povoado e, em certas alturas, com gente suficiente para, nunca sendo a maioria do mundo, cada um dos europeus, em termos de distribuição de poder, valer por 10 asiáticos. Que era o que nos valia, porque os asiáticos sempre foram mais. Mas também vai mudar. E imaginem o que seria os europeus antes da Primeira Guerra Mundial, eram 25% da população mundial, e hoje em dia já são menos de 10%. E chegaremos à partida, a meio do século, à volta dos 5%. Como é que nós vamos conseguir defender-nos de, sei lá, não vou dizer nenhum país em particular, mas um país que na segunda metade do século XX, ou até antes, tem a capacidade de projetar poder além das suas fronteiras, porque é que não haverá de o fazer em relação à Europa? Se nós vamos ser todos velhos, incapazes de lutar, com uma economia que não produz valor suficiente para produzir até armamento. E para manter os jovens cá? Para manter os jovens cá também. Já somos poucos. Mais dizer, já são poucos. Isto é sobretudo no caso de Portugal. Ainda já somos poucos, cada vez menos, e os que temos ainda vão para fora. Pois é. Portanto, então voltamos. Já estive a explicar porque é que isto é mau, deixarmos a situação de ter chegado a este ponto. E as consequências imediatas e a longo prazo. E a situação de Portugal, lá está, é particularmente perigosa. E preocupante, sim. Porque eu, nesta altura falei da Europa no geral e no Ocidente em forma menos particular. Mas nem precisamos de extrapolar tanto. Em 2020 acho que eu vi isto algures, eu tenho de dar auto-fact-check, mas não há de estar muito longe da realidade. Que em 2020 havia cerca de 400 a 500 mil imigrantes em Portugal e hoje em dia já há 1,5 milhões. Como assim? Em 5 anos aumentou 1 milhão. Não, isso é extremamente preocupante porque nós não podemos ser subvertidos por uma maioria que não é portuguesa. Sim. Não devemos querer ser. É que eu já nem pego por aí, porque isso é relevante. É relevante e é óbvio. É relevante e é óbvio. Para mim é já tão óbvio que nem sequer falo, mas o problema de base é os de cá não terem condições para, usando um termo bastante objetivo, reproduzir-se. Para ter bebés. Para ter bebés, para fazer família. E sabes que, pronto, agora tu fizeste um bom apanhado daqueles que são os problemas que esta crise demográfica nos vai trazer, e já nos traz, na verdade. E eu quero pegar então, como estava a dizer no início, o que é que a Bulgária e a Hungria essencialmente fazem para motivar as mulheres e as famílias a terem bebés. Bom, na Bulgária eles dão cerca de, eu digo cerca de porque isto era na moeda deles e eu tive de ir converter, eles pagam cerca de 230 euros pelo primeiro filho e a partir do segundo 460. Mas pagam por mês? Sim, por mês, pagam por mês, exatamente, obrigada pela retificação. E a partir do terceiro, mais 230 por cada um. É mais ou menos assim, eu não quero estar a induzir em erro. A partir desse, exato. E a partir do quarto é mais 155 euros por cada filho. Extra. Portanto, isto é sempre um bom incentivo e consegue-se espelhar no número de filhos, no número de crianças cá no país a nascer. Mas, e já vamos ao caso de Portugal, isto parece-me ainda assim pouco, porque eu fui também ver mais ou menos quanto é que custa ter um filho. E pelo menos em Portugal custa por mês, por filho, ou seja, por mês e por filho, custa aos pais em Portugal cerca de 340 euros a 500 euros. Quem é que ganha para isto? Se as rendas ocupam às vezes 70% do salário, como é que conseguem ter filhos? Não conseguem, não há incentivo. Bom, e passando um bocadinho pela Hungria, a Hungria é um bocadinho diferente. A política de natalidade deles é um bocadinho diferente, não é tanto com subsídios, mas é mais com isenção de pagamento de IRS. Portanto, qualquer mulher com 4 ou mais filhos está totalmente isenta de pagar IRS, o que é um bom incentivo, só que conseguem poupar se calhar 15% do ordenado, que continua a ser muito inferior a estes 340/500, que sim senhor é o quanto custa ter um filho em Portugal, mas não há de fugir muito à realidade nesses países também. E em Portugal, como é que, quais são os incentivos para ser filhos? Spoiler. Quase nenhum. Pá, não se riam com os incentivos que ela vai descrever. Pois. Não se riam porque alguém chamar isto abono de família, pá, ou
ou incentiva a natalidade eu descobri é várias risível. coisas. Descobri que existem 2 tipos de subsídio que se pode solicitar durante a gravidez, que é o subsídio de risco de gravidez e subsídio de risco específico, acho que é assim que se chama. Que pelas contas que eu estive, a fórmula que eles usam é este subsídio, ambos os subsídios que eu estou a descrever são pagos da mesma forma, que é o subsídio é equivalente à remuneração total que essa futura mãe recebeu nos últimos 6 meses a dividir por 180. Ou seja, este é o valor que vai ganhar diariamente. Portanto, eu estive a fazer aqui uma experiência que é, se uma pessoa ganhar 1.000 euros líquidos, e portanto 6 meses desse rendimento são 6.000 euros, 6.000 euros a dividir por 180 dá cerca de 33,33 € por dia. Ou 726 euros por 22 dias úteis. 700 euros, isto é o subsídio só de risco da gravidez. Continua a ser muito inferior àquilo que é necessário para se viver sequer. 700 euros não dá para absolutamente nada. Portanto, continua a ser um incentivo, não é suficiente. Com os filhos já cá fora, existem incentivos no que concerne às deduções no IRS. Portanto, é possível, por cada filho com mais de 3 anos, deduzes 600 euros por ano. 50 euros por mês, é isto. 50 euros por mês vai-nos fazer querer ter mais filhos. Exatamente. Por cada filho com a idade igual a 3 anos ou inferior, dá para deduzir no IRS 726 euros, portanto, se calhar dá um bocadinho mais. 60 euros. Dá 60 euros por mês. E 900 euros por cada filho com menos ou igual a 3 anos, caso seja segunda dependente e seguintes. Portanto, 70 euros? 75. 75 euros por mês. Estes são os incentivos portugueses para a natalidade e para combater a crise demográfica, meus senhores. Isto só faz ver que quem redige essas políticas ditas natalistas não percebe porque é que as pessoas têm filhos ou não têm. Um apanhado histórico muito resumido. Porque é que as pessoas, historicamente, nas sociedades pré-industriais, tinham, e ainda têm algumas, uma média à volta de 7 filhos por mulher? Porque numa sociedade pré-industrial, uma criança é um ativo económico. Porque uma criança é uma espécie de único investimento que uma pessoa pode fazer. Quando não há sequer moeda, quando não há instituições de crédito, quando não há economias de escala de forma nenhuma e 90% das pessoas trabalham a terra, o único ativo que tu podes fazer, o único investimento que tu podes realmente fazer é ter um filho ou vários, Mas não que é para te ajudarem a trabalhar. Isso não é aplicável aos dias de hoje. Sim, mas estou a explicar a evolução histórica. Ok. Portanto, por isso é que essas sociedades altamente rurais e pré-industriais, filhos ao pontapé, porque cada filho que se tem rende muito mais. É um investimento seguro. Porque sabe que vai ajudar a trabalhar. Lá está, como eu disse, quando não se pode confiar naquilo que nós no Ocidente hoje consideramos os veículos de investimento normais. E como essas sociedades, o incentivo económico é gigantesco para as pessoas terem filhos, eles têm filhos. E têm em grande número. Depois as sociedades, quando se começam a industrializar, passam pela chamada transição demográfica, em que as pessoas, devido à mecanização da agricultura, passa a ser muito mais eficiente utilizar máquinas para o trabalho agrícola e começa a libertar mão de obra para as fábricas, portanto, para o operariado fabril. E enquanto as pessoas não se adaptam a esta nova realidade, há um período em que as mulheres ainda têm muitos filhos, ao mesmo tempo em que a mortalidade infantil diminui, porque as pessoas também saem dos campos, vão para as cidades, começam a criar economias de escala, começam a ter acesso mais facilitado a cuidados de saúde, e os miúdos deixam de morrer tanto, porque está bem que cada mulher tinha 7 filhos cada uma, mas metade morria antes de fazer 5 anos. À medida que isso vai diminuindo, temos uma explosão demográfica, porque os nascimentos mantêm-se altos, mas a mortalidade diminui. Quanto mais isso avançar, mais a sociedade se desenvolve em termos económicos, o número de nascimentos deixa de ser tão alto, porque há esta inversão de cada filho ser um ativo económico, portanto um bom investimento, para passar a ser um passivo gigante. Porque um filho, num certo nível de desenvolvimento da sociedade e economia, deixa de ser um retorno positivo garantido e passa a ser só despesa. Portanto, os filhos
hoje em dia, em toda a Europa, já chegámos a esse ponto em que ter filhos é perder dinheiro. E nós sabemos que o único significado de ter um filho, nem o único, nem sequer do mais importante, nem de perto, que é achar que os filhos vão ser o nosso rendimento para o futuro. Não é nada disso. Mas o que é facto é que antes eram considerados desta forma. E deixaram de ser devido ao desenvolvimento que nós temos. E enquanto não se perceber que um filho tem de deixar de ser uma despesa, tem de deixar de ser um fardo, não há forma de dar a volta à crise demográfica. Exato. Porque não deixa de ser um trabalho que as mães têm. Exatamente. Portanto, a única forma que nós podemos ter, enquanto sociedades desenvolvidas, de acabar com esta, que é uma realidade, que cada filho é um fardo, é deixar de cada filho ser um fardo. Exatamente. É mesmo e assim. Se nós pudéssemos reduzir o estado social todo a apenas uma coisa, devia ser apoiar precisamente as mães e as famílias. Sim, para que o filho deixe de ser um fardo. Porque o filho é um fardo económico gigantesco, é o maior fardo económico que uma pessoa pode ter. Pois é. E ainda por cima, há coisas que uma pessoa também pode ter como fardo económico, mas que não pode escolher, normalmente, que é a saúde. Mas ter filhos podem escolher. E como as pessoas ao longo do tempo veem que têm de abdicar de demasiadas coisas que antigamente não tinham de o fazer para ter filhos, as pessoas escolhem ter menos. É isso que tem que mudar. Porque enquanto não se considera isto, porque podemos achar que as pessoas hoje em dia, como têm mais dinheiro, ganham mais dinheiro do que ganhavam há 100 anos. Porque, que estranho, como é que as pessoas hoje em dia são muito mais ricas e têm muito menos filhos? Porque não têm a noção de que antigamente os filhos eram vantagens económicas. E agora não são. E agora não são. Portanto, quanto mais pobres, menos filhos têm. A não ser que estejas numa sociedade pré-industrial em que, na verdade, ter muitos filhos é a única forma que tu tens de assegurar algum tipo de ascensão social. Mas há muita gente que não tem esta noção. Porque é um pouco contraintuitiva para aquilo que nós achamos. E uma última palavra, já estamos a alongar-nos e vamos ter que acabar, mas uma última palavra para essa visão ecologista da humanidade. Que há uns certos eco-chatos que consideram que os seres humanos são um cancro no planeta, que são uma praga. Ecochatos. E que é bom a humanidade se extinguir. Porque a humanidade destrói tudo. E por isso dizem que inventam que é eco-ansiedade, porque estamos numa emergência climática. Refugiados climáticos. Tudo patranhas de gente também é misantrópica. Isto só pode vir da misantropia. Uma pessoa considerar que a sua espécie é uma praga é mais profunda a misantropia que alguém pode sofrer. E por isso é que temos esses tais ecochatos a dizer que vocês, e vocês, dizem eles para toda a gente, vocês não deveriam ter filhos porque mais um ser humano no mundo é mais um ataque à natureza, é mais um consumidor, é mais um que está a gastar e a emitir CO2 para a atmosfera. E que também devem dizer que vem para este mundo horrível e vem Sim, ser vem mais para este mundo pessoa, horrível, vem que para os sofrer, que vem para é um mundo de miséria, é um mundo de destruição, de morte, misantropia. Não tem outra explicação. Completamente, mas eu também acho que é isso. E, enfim, não querendo estar a fazer campanha, mas fazendo, o nosso partido Nova Direita vai apresentar em breve umas propostas para combater esta crise demográfica. Mas propostas a sério, não é estas Sim. coisinhas de meter, cortar um tamanho e vais lá meter um penso, que é essas propostas que o abono de família são 50 euros, o equivalente a 50 euros só por mês. Para ressalvar que há mais deduções que eles prevêem no IRS, ok? Eu só listei as que correspondem mesmo aos filhos. Sim, sim. E claro que também dá para deduzir as despesas familiares e etc. Mas continua a ser muito escasso para aquela que é a nossa crise. É preciso políticas concretas e realmente... É que depois, a grande maioria dos problemas que nós temos vindo a ter nos últimos anos derivam todos desta crise demográfica. Até a imigração, que tanto falam. Portanto, se acham que vamos gastar muito dinheiro a reverter a situação, não têm noção que vamos ganhar muito mais por estarmos a resolver o problema. A médio e longo prazo. A médio e longo, exatamente. Sim, a médio e longo prazo. Portanto, é preciso... Uma coisa que o Estado nunca faz em termos de políticas de Estado Social, que o dinheiro que se gasta no Estado Social nunca pode ser sequer considerado como um investimento. Pois. Porque é só gastar. Claro que faz bem às pessoas que o recebem,
Mas, digo eu, será melhor estar a gastar hoje uma coisa que amanhã vai deixar de se ter? Ou, se estamos a utilizar o dinheiro hoje, que seja para ter um retorno positivo para a sociedade amanhã? Que é uma visão que não existe no Estado Social em Portugal e na maior parte dos Estados Sociais. Na visão mais para a frente. Exatamente. Mas se reorientássemos o Estado Social para incentivar as pessoas a fazerem esta renovação populacional e acabarmos com a crise demográfica, eu acho que vai ser o único investimento na história do Estado Social em que vai trazer um retorno positivo. Exatamente. À sociedade como um todo. É isso. Nós queremos mais bebés. Exato. Para o país. A começar por nós, ele quer 7 filhos. Eu não sei se já Pelo dissemos menos, isto aqui. Pelo menos pelo 7 menos. filhos. E não quero 7 filhos para estar aí a viver do subsídio. Eu teria, existindo estes subsídios ou não. Sim, sem dúvida. Porque eu acho que não haverá gosto maior de quando, espero eu, ser velho e estiver quase a morrer, de saber que tive uma vida cheia de uma vida cheia, porque de amor facto, e filhos e bebés. de facto, nós ainda não temos na nossa casa, mas as casas com crianças e com filhos tem outra alegria. Tem outra alegria. E as pessoas que têm muitos filhos, aquelas normalmente são pessoas calmas, que vivem de forma pacata, e depois têm os filhos e quando têm uma boa relação com os filhos. Isso é muito importante, quando tem uma boa relação com os filhos. Claro que é para ter os filhos, mas é para ter, queremos nós, boas relações com eles, porque claro. dizem que, não sei se foi o Dr. Jordan Peterson, que disse que capaz. Na maior parte das pessoas, as relações mais fortes e significativas que uma pessoa tem na vida é com os filhos. Oh, isso é muito com os filhos querido. E com os pais. Sim, isso é muito querido. Portanto, acho que uma vida só pode ser cheia, realmente, e podemos ter tudo, podemos ter a nossa carreira, podemos ter os bens materiais, claro que é tudo ótimo mas e sabe tudo bem, não compra tudo, mas fica sempre aquém se não tivermos as relações humanas mais desenvolvidas e mais fortes que temos, que são 100%, a família. 100% de acordo, por isso é que também estamos aqui juntos, não é? Temos a mesma visão, só que quanto aos 7 filhos eu não consigo prometer. Vamos ver. 7 filhos não é tipo um número mágico, para mim não há limite. Eu sei que para ti não há limite, mas é pelo menos. E eu não sei se vou ter pelo menos. Algo que o tempo dirá. Desde que façamos por isso. Sim, depois... exato. É fazer por isso. Vamos ver no que é que dá. Isto com ou sem subsídios a gente arranja forma, porque quando que morrermos... Porque é caro. A conclusão desta conversa é que é caro. É caro, mas quando morrermos não vai ser na nossa conta bancária, vamos pensar. É isso. E acho que acabas em bom tom. Aqui esta rubrica e o episódio, na verdade hoje foi assim um bocadinho diferente. Vamos fazer mais episódios assim para podermos explorar temas que nos são caros e muito queridos, e eu sinceramente gostei muito, deu para aprofundar um pouco mais do que normalmente conseguimos. Portanto, obrigado ao senhor crítico. Sim, estão a ver como as críticas construtivas são boas. Exatamente. Nós aceitamos, porque claro que sim. Se for para fazer bem, estamos cá para ouvir. Bom, vamos ver se isto resulta em mais audiências. Subscrevam. É que as pessoas, tivemos imensas visualizações no último vídeo e ninguém subscreveu. Subscrevam. Eras tu dizias que nunca ias apelar à subscrição. Eu converti-me. Como assim? Tivemos um aumento grande no último vídeo e ninguém subscreveu. Wrong. Yeah. O quê? Wrong. O quê? Eu estou a citar, portanto eu posso citar o quê? A língua inglesa no geral? Não, Donald Trump. Ele faz assim. O The Donald, o Pat Donald. Mas pronto, nós vamos andando. Obrigada por terem ouvido e para a semana voltamos com mais um episódio no mesmo dia, à mesma hora. Tchau! Tchauzinho aí, pessoal. Pronto, já ouvi. No way.